Bem, irmãos, nós vamos seguir lá com o nosso tema, que o irmão tem trazido aí. O que Deus espera de sua igreja. Espero que os irmãos tenham fixado na mente, ou tentado ali durante os estudos que cada irmão tem trazido, responder essa pergunta. Cada irmão tem trazido o conteúdo de uma carta, e os irmãos aí que estão aí nos ajudando com a presença, participando do culto, espero que vocês, durante essas mensagens, os irmãos consigam responder essa pergunta, com tudo que tem sido dito, com tudo que tem sido explanado, que os irmãos estejam na cabeça dessa pergunta. Mas, com tudo isso, o que Deus espera da sua igreja? Às vezes a gente vem aqui na frente e se esforça para responder essa pergunta, e às vezes não vem a resposta, Então, os irmãos fiquem atentos aí, no final, mas o que Deus espera da igreja? Você não falou. O nosso objetivo é não trazer, e quem está aqui tem que tomar esse cuidado, de não trazer um panorama da carta só de contar o que está acontecendo com ela, mas de responder a pergunta proposta. A pergunta proposta é o que Deus espera dessa igreja. Cada um de nós tem que trazer isso para os irmãos, senão a gente vira apenas só um estudo sobre a carta em si, mas o assunto ali é destacado, e é isso que nós temos estudado, cada um de nós. E qual o papel que a igreja deve desempenhar segundo a palavra de Deus? Lembrando que a igreja ela desempenha um papel não segundo qualquer outra linha de raciocínio. O papel que a igreja deve desempenhar é aquela segundo a verdade do Evangelho. Então, mais uma então, para os irmãos ficarem atentos aí. Nós aí estamos desempenhando o nosso papel segundo a verdade do Evangelho, porque a gente vive num cotidiano hoje em que várias coisas parecem boas, filosoficamente podem ser boas, socialmente podem ser boas, mas a igreja ela tem um papel diferente de uma vida social ou filosófica. A igreja ela tem um papel de ser fundamentada segundo a verdade do Evangelho. Não importa se essa verdade é dura, não importa se essa verdade atinge o nosso ego, atinge o nosso orgulho, mas ela tem que ser considerada, ela tem que ser a base, ela tem que ser fundamentada, e nosso papel tem que ser desempenhado a partir dessa verdade do Evangelho. Senão a gente vira filósofo, senão a gente vira assistente social, senão a gente vira outra coisa e esquece de ser igreja. Então o papel da igreja ela é desempenhado segundo a palavra de Deus. Não tem outro caminho, não tem um livro de apoio, não tem um livro a mais, não tem um ser, um sujeito, um líder que a gente vai... É ele quem... Não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade do Evangelho. Isso a gente tem que também ter bem claro na nossa mente. Muito bem. Então, estamos falando das cartas paulinas. No meu caso, estamos na aula 3. E aí o meu tema, aí, o meu livro é Gálatas. Conversando com a Jéssica ontem, ela me confidenciou vou falar, eu sou bocudo, eu falo. Ela me confidenciou uma dificuldade dela. Ela falou, Nil, está me parecendo que vocês estão falando tudo a mesma coisa. Você vem uma semana fala uma coisa, aí o Veiga vai lá e fala a mesma coisa. Aí na outra ele fala igual. Mas é que as cartas foram escritas pelo mesmo autor, Então vai parecido mesmo. Os enfoques da carta aí são diferentes, os temas são diferentes, os problemas ali e as qualidades de cada local são diferentes, mas os assuntos parecem ser realmente os mesmos. Ontem, na hora que nós estávamos na mocidade, até comentei com o Almir isso ontem durante o estudo que ele estava dando. O Almir, ele começou a falar sobre personagens bíblicos ontem na mocidade, E aí ele começou no começo, falando especificamente sobre Eva, É a questão lá da queda do homem. E aí ele colocou a intenção de Satanás de desvirtuar aquilo que Deus tinha ensinado para Adão e Eva. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, mas não é o mesmo problema que está tendo em Gálatas? Não é isso que estava tendo em Gálatas? Que eu falei que lá aqueles judeus estavam querendo colocar algo a mais no Evangelho e bagunçando o que era verdade, ensinando coisas que não tinham sentido? Começou lá em Eva. Começou lá em Eva esse falso ensino, tentando enganar aqueles que é do Senhor. Então é uma constante. E nós ainda vivemos debaixo dessa tortura, dessa pressão de ensinamentos bons, entre aspas, sendo despejado aos montes para o povo de Deus. E geralmente esses ensinamentos bons demais, o Eliezer falou isso ontem também, para a gente desconfiar daquilo que é bom demais,
talvez não tenha vindo do Senhor. E aí, se a gente não está realmente conectados com a Bíblia, conectados com a verdade, sabedores do que realmente tem escrito ali, tendo ela como nossa base, a gente acaba sendo enganado por esses falsos ensinamentos. Começou lá em Eva, o Satanás tentando desvirtuar o ensinamento do Senhor. Então nós, irmãos, temos que ficar ligados. E aí eu vou usar aí o exemplo que o Veiga usou ontem também na reunião de homens. Como você faz então para ter conhecimento? Primeiro você pega a Bíblia aí. Qual que é o primeiro passo? Ler. Qual que é o segundo passo? E o terceiro passo? Ler de novo. É ler, até você se tornar um conhecedor da palavra de Deus. Então que a gente saia de todas as programações que a igreja favorece para o conhecimento da palavra de Deus com esse objetivo. Nós não podemos ser medíocres, irmãos. Acho que a principal falha do ser humano, a principal defeito do ser humano é se contentar com a mediocridade. E quando nós trazemos isso para o nível espiritual, significa que você nunca vai ser perto, ser conectado ao Senhor com força. Eu vou ser medíocre aqui na minha vida espiritual. Tá bom, você nunca vai ser realmente amigo do Senhor. Pronto, você que decidiu. Eu vou ter minha vidinha espiritual medíocre o resto dela, não vou ter avanços. Deus vai deixar de me abençoar, o que ele vai fazer? E eu estou contente com isso. Mediocridade, não podemos. Espiritualmente nós não podemos nos contentar com mediocridade. Né? A régua tem que ser lá em cima. A régua tem que ser lá em cima. Muito bem. O meu texto hoje é Gálatas 1, do verso 10 até o capítulo 2, verso 11. E eu vou parar exatamente no meio da história do capítulo 2, de propósito. Nós vamos ver semana que vem alguma coisa aí relacionada a esse texto. Então os irmãos podem deixar aberto aí, no mês que vem, né? Vamos ter que mudar isso aí, não está dando, irmãos, o tempo para a gente fazer. Estava comentando com a Jéssica ontem também, eu estava terminando de fazer os slides, e me veio um sentimento de frustração tão grande. Acho que o Almir e o Veiga devem ter sentido isso também. Olha, irmão, só nos primeiros versos do capítulo 2, olha, é pano de manga para um semestre de aula. A gente vai ver aqui, quando a gente chegar no capítulo 2, eu vou dar só um panorama do capítulo 2, eu vou gastar tempo mais hoje aí nesses versos, mas só no capítulo 2, quando Paulo ele retorna 14 anos depois para Jerusalém, faz aquelas viagens todas, só naquele contexto dele ali, que o Veiga falou ontem, até ele leu genealogia, não tinha nada para aprender ali. Tem, né? No capítulo 2 você vai ver Paulo falar, eu fui para tal lugar, vim aqui, vim ali, fiquei trazendo. Tá, o que eu aprendo com isso? Quando você volta lá em Atos e vê as datas e vê as viagens que ele está falando que ele fez aqui, faz sentido. E aí vale a pena você gastar o tempo só falando, ele estava aqui nesse lugar. Onde está escrito que ele está nesse lugar? Você volta para Atos e olha lá. E o que ele fez nessa viagem? Isso a gente não tem tempo de fazer aqui. Infelizmente. Eu falei, poxa vida, né? Vamos falar com o pastor para a gente dividir essa turma em 3. A gente dá um semestre cada aula, cada um, depois a turma vira. Depois todo mundo estuda de novo a outra carta, um semestre, ia ser bem proveitoso. Porque fiquei muito frustrado ontem quando eu estava montando e vi quanto conteúdo eu não vou ter tempo de falar. E a gente acaba estudando, né? E a gente tem que segurar. A gente tem que dar uma segurada. Mas muito bem, Gálatas, capítulo 1, do verso 10 ao verso 24 primeiro. Depois nós vamos lá para o capítulo 2. Vamos abrir lá em Gálatas. Os irmãos me ajudem com a leitura aí. Gálatas, capítulo 1. Do verso 10 até o verso 24. Eu vou ler o primeiro verso e os irmãos podem ler os outros. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens,
não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim iniciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedi em judaísmo há muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. 17. Nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Afirmo diante de Deus que o que lhe escrevo não é mentira. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruiu. E glorificavam a Deus a meu respeito. Muito bem, vamos orar? Jefferson, por favor. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, pelo tempo aqui com os irmãos. Pai, nos ajuda aqui a descrever, a discorrer por esse texto, nos dê entendimento, Senhor. Abençoe o Nil que está aí na frente. Que teu Santo Espírito possa guiá-lo, que possa ser dito apenas aquilo que o Senhor queira. Abra nossos corações, nos dê entendimento, nos ajude, Senhor, a permanecermos fiéis na tua palavra. Tudo isso para a tua honra e glória mesmo. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, me perdoem a voz. Eu falei ontem, sexta-feira na casa do seu Geraldo. Eu voltei a dar aula de verdade agora, depois do carnaval. Aí começa de verdade as aulas, né? E aí até a voz reacostumar depois de 40 e poucos dias em casa demora um pouco. Né? Então a rouquidão fica aí umas semanas aparecendo. Mas muito bem. Paulo continua, irmãos, aqui, e nós já falamos isso no começo lá da carta, continua a defesa do evangelho. Né? E qual é o evangelho? Não é o evangelho que era dado de uma forma ineficaz ou insuficiente. Os judeus estavam colocando ali no evangelho algumas questões do judaísmo que não tinham relação nenhuma com a salvação ou com andamentos com relação à espiritualidade ali. Era mais cultura que estavam colocando ali como se a lei fosse um suplemento para o evangelho, um complemento para o evangelho, tirando assim a suficiência do evangelho. E Paulo vem aí rebater aquele acontecimento, esse erro que estava acontecendo ali. Até o verso 9 nós vimos isso, e a partir agora do verso 10 ele continua essa defesa, e também ele continua a defesa da sua posição como mensageiro. E aí ele coloca, a gente vai ver algumas questões no verso 10, algumas perguntas que ele coloca, e com certeza aqueles homens não tinham a resposta para aquelas perguntas, não tinham do que acusá-lo, mas ele faz um apanhado geral da sua vida. Ele coloca, ele fala quem ele era, ele fala que ele era o mais zeloso com relação às leis, que ele cumpria as leis e fazia com que aquele povo, aquela determinada região fizesse a mesma coisa. Ele fala que ele era mais zeloso entre eles e fala que por esse zelo ele assolava a igreja do Senhor, ele perseguia a igreja do Senhor, e isso muda a partir de quando ele tem um encontro com o Senhor. No verso 16 fala um pouco isso, né? Ele se encontra com o Senhor, e ali ele viu então que o evangelho foi dado a ele diretamente pelo Senhor. E essa
a posição dele com relação às outras coisas que vêm acontecendo que não vinham do Senhor. Ele fala, o meu evangelho é real, é verdadeiro, por quê? Porque eu recebi diretamente do Senhor. Diretamente do Senhor. E ele fala, mesmo na minha antiga condição, de quem assolava a igreja, de quem perseguia a igreja, de quem detestava o povo de Deus, ainda assim, naquela minha posição que eu encontrava, Deus já havia me escolhido lá no ventre da minha mãe. Ele faz um apanhado da vida dele até ele chegar na concepção de que desde o princípio ele já era alguém escolhido pelo Senhor. E ele precisava ter passado por tudo aquilo, ter feito tudo aquilo que ele fez para ser o mensageiro que ele é hoje. Conhecendo o lado que era incorreto, sendo transformado pelo Senhor lá naquela aparição de Jesus Cristo para ele, e agora ele reconfigurado, ele transformado, fazendo o papel de mensageiro daqueles que ele assolava. Interessante a vida de Paulo, né? Muito interessante. E ele faz esse apanhado nesses primeiros versos aqui, nesses últimos versos do capítulo 1. Eu quero, com os irmãos, ver algumas coisas aí no verso 10. Verso 10 diz assim, porventura, procuro eu agora o favor dos homens, faltou um D ali, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E olha essa última afirmação dele aí, e aí faz muito sentido o que ele coloca. Ele fala, se eu agradasse ainda a homens. Esse ainda quer dizer o quê? Que antes ele fazia isso. Se ainda eu fizesse isso, eu não poderia então ser servo do Senhor hoje. E coloca aí. Nessa primeira sentença que ele põe aí, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Paulo, com isso, afirma que sua doutrina é pura, porque não é modificada para satisfazer homens. Ele coloca aí, em forma de pergunta, porque a resposta, aqueles homens não podiam falar o contrário dele. Ele afirma. Você viu quando você tem certeza de algum assunto, que você chega para a pessoa com uma pergunta? Já fez isso? Você tem certeza de um assunto. Você chega para a pessoa, e aquilo ali, é assim? Já fez isso? Eu costumo fazer isso com certa frequência, até um defeito. Paulo tinha certeza do que ele fazia aqui. E ele chega, porventura, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? E ficou tipo, e aí? O que vocês me respondem? Paulo ele tinha certeza da pureza da doutrina que ele ensinava. Ele não deixava a questão dele ser, talvez, criar uma autoestima nos homens em favor dele, contaminar a pureza da mensagem que ele trazia. Paulo ele tinha essa convicção de que tudo que ele falava, a sua pregação, o seu propósito, eram referentes àquilo que era puro. Eu estava estudando essa semana, eu sempre gosto de ouvir alguém falando sobre o texto que eu vou usar. Talvez muitos conheçam o pastor, não sei se é Marcos Granconato ou Carlos Granconato, não lembro qual. Marcos Granconato. Estava escutando ele falar um pouco sobre esse texto, especificamente o verso 10. E aí ele falando que Paulo ele tinha qualidades do mensageiro, e uma qualidade da mensagem de Paulo ele como mensageiro era essa valorização do evangelho ser suficiente. Porque ele havia experimentado e visto várias coisas dos dois lados. E ele chegando à conclusão que o evangelho era suficiente. E aí ele na pregação dele, ele convidou a igreja a fazer uma análise dos mensageiros que aparecem. Porque a gente está rodeado de mensagens. Né? E nós, como crentes, precisamos abrir o olho. Né? Quais mensagens a gente está ouvindo? Uma certa vez, recebi uma mensagem no meu WhatsApp, linda mensagem, sobre um bom dia, né? Com um texto bíblico, com um salmo, só que no fundo era um santo. A imagem de um santo no fundo. Recebi de um crente. Ou seja,
O crente viu lá que estava escrito um salmo, lógico, mandou para mim, mas não viu que no fundo tinha um santo, a imagem de um santo. Com certeza recebeu de alguém aquela mensagem. E aí distribuiu o santinho para um monte de gente. Temos que ter cuidado com as mensagens que a gente recebe. Falei ontem também um pouco na mocidade, não vou citar o nome que a gente está sendo gravado aqui, né? Tomar cuidado com isso. Um sujeito que ele é um juntador de rebanho, só que não é um rebanho físico, então ele não tem igreja, é um rebanho de seguidores, né? Eu não sei se foi, acho que foi no acampamento que a gente viu um índice, e aí tinha lá os grandes pregadores, homens realmente de Deus, né? Tinha lá o Nicodemos, tinha o outro presbiteriano, o Dias Lopes e o Piper. Aí colocou lá, todos eles têm canais no que eles colocam lá, que eles colocam seus materiais. Aí você vê lá o John Piper, não sei se alguns conhecem. Eu estudei John Piper lá em 2001, livros dele no seminário, né? A gente, em 2018, a gente foi ver ele lá ao vivo na igreja ali em Alphaville. Mundialmente conhecido, estudioso, escreveu vários livros, homens de Deus. Ele tem 6 milhões de seguidores. Puxa, bom, né? 6 milhões de seguidores? Olha, ótimo. Aí você vai lá para o Augusto Nicodemos, ótimo pregador, um presbiteriano, eu particularmente gosto, tenho um livro deles, homem de Deus. Ele tem 4 milhões de seguidores. Poxa vida, 4 milhões de seguidores, né? Muito bom. Aí você vê lá o Augusto Nicodemos, ele é um pouco mais velho, um pouco mais antiquado, 2 milhões e meio de seguidores. 2 milhões? Ótimo. Aí você pega esse sujeito, que não vou dizer o nome, o cara tem 40 milhões de seguidores. 40 milhões de seguidores. Um jovem de 32 anos. E ele é um pastor da internet. Só que quando você vai pesquisar o currículo dele, ele não se apresenta como pastor da internet. Ele se apresenta como influencer digital. E você vai lá ver ele pregando, ou ele dando a mensagem. Um cenário produzido, um banco bonito, um púlpito transparente, você quase nem vê o púlpito, sentado no banco e fazendo palestras. E aí você vai mais a fundo, você fica procurando onde é que está a Bíblia na mão dele. Você não vê. Né? E ele fala chorando, sabe? Você fala, gente, olha, isso que eu precisava ouvir. Olha, desse cara é de Deus. Ele fala chorando, ele fala manso, ele sabe. Sabe o que é isso, irmãos? Isso aí eu aprendi na faculdade, é retórica. Retórica. Eu aprendi isso como professor, eu sei fazer. Se eu fizer aqui, eu aposto que eu faço rir, eu faço chorar também. Retórica. Você aprende isso no mundo de negócios. O vendedor faz retórica para te vender um carro. O que ele faz? Então ele começa a falar coisas que as pessoas gostam de ouvir. E você fala, esse homem é de Deus. A última dele. E aí esse pastor, esse Carlos Granconato, pegou a citação dele e leu. Sendo questionado por um casal jovem, o casal jovem perguntou para ele se era pecado eles manterem relações sexuais antes do casamento. Um jovem de 18, a moça de 20 ou de 18. E aí, qual foi a resposta desse sujeito? Ele respondeu da seguinte forma, não, pode manter suas relações sexuais. Só que ele falou de um jeito que o jovem queria ouvir, né? Sabe por que ele falou isso? Ele falou, olha, vocês se amam? Não, nós nos amamos. Vocês têm certeza que vocês vão seguir o resto da vida de vocês juntos? Não, temos certeza. Então não tem nada que impeça vocês fazerem sexo antes do casamento. Aí o jovem, esse pastor é de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Deus, ele valoriza o amor. Então não é a formalidade do papel do casamento que vai te impedir de fazer sexo com sua noiva. Olha o que esse sujeito... Olha, que mensagem desse sujeito.
Ele só falou aquilo que aqueles jovens gostariam de ouvir. Aí ele tem 40 milhões de seguidores. Olha que mensagem. Uma distorção. Ainda falou do amor de Deus. Colocou a qualidade lá do amor de Deus no meio. E aí quando ele faz isso, é de Deus esse homem. É de Deus. Não acontece isso com Paulo aqui. Paulo, perdão, quem me fala, senhor? Diga. Que essa pessoa que você está dizendo, ela segue uma linha coach. Então a pessoa hoje em dia, com a internet, passa por algum tipo de problema e ela não corre para a Bíblia, ela corre para o celular. E aí ele tenta atingir o sentimento da pessoa, aquele momento de Vulnerabilidade? para poder atingir. E aí ele usa essa parte meio coaching para poder pegar a pessoa pelo coração. Os irmãos entendem quando ele fala que é um coach? É um cara que te põe para cima. É um motivador. É aquele cara que, sabe, que te motiva, que pega, que exalta as suas qualidades. Isso é um coach. Que trabalha sua mente para você ficar, né, motivado. Eu acho que uma vez eu vi também a Juliana, minha esposa, ela me mostrou também um vídeo desse. Eu acho que é o mesmo cara, porque pelo que você fala do cenário, é muito parecido, né? Ele estava falando da história de Lázaro, contando. E realmente ele põe uma história, assim, um negócio. Você fica aquele preso, pianinho no fundo. Aquele pianinho no fundo, aquela coisa, ele faz aquele negócio do amor e te prende ali, né? E eu fiquei esperando ali, né? Porque para mim, o ápice, um dos ápices da história de Lázaro é a fala de Jesus, que ele fala que eu sou a ressurreição e a vida, e né, que ainda que morra, quem crê nele ainda que morra viverá. Ele não falou. Terminou naquilo do amor, eu fiquei esperando, e ele não falou isso, né? Em nenhum momento ele abriu a Bíblia, tudo, e eu senti falta, aquilo me incomodou tanto, que ele acabou, eu chamei ela, e não, mas ele faltou o principal, porque ali Jesus fala que, e eu fiquei com isso, falei, cara, mas como é que o cara faz uma pregação bonita dessa e não fala na verdade? O principal, que Cristo está ali para, né? Irmão, se você já descobriu o nome, eu não vou dizer, delete, isso tem sido uma praga entre os jovens. Esse homem tem sido uma praga entre os jovens. Não deixa, se você está na sua casa, que você está lá no canal dele, exclui, não veja. Você não precisa de coach, você precisa de Bíblia. Não precisa de coach espiritual. Precisa de Bíblia. Se você já sabe quem é, se você tem costume de ouvir, a partir de hoje, delete. A mensagem do Evangelho é pura e ela é suficiente. Isso que Paulo fala aqui. Isso que Paulo fala que ele não distorceu porque ele não precisava de favor de homem nenhum. Então ele não precisava distorcer a palavra do Senhor. O ensino dele era sincero, era puro. Certo? Muito bem. Uma outra sentença fala, ou procura agradar homens. Né? Paulo declara que estava limpo do erro do ensino não sincero. Ele não precisava agradar homem nenhum. Ele não precisava distorcer aquilo. Porque senão o Jefferson vai embora da igreja, então eu vou falar aqui, vou do Jefferson, né, vou distorcer aqui um pouquinho. Não, ele não precisava disso. O ensino de Paulo era sincero. Ele estava limpo, isento daquele erro. Né? Nós também temos que prestar atenção com isso. Nós não podemos, no meio da congregação, procurar ensinos que agradam o ouvido de quem está aí escutando, porque às vezes não é isso que vai acontecer. Talvez você vai tomar uma porrada. Talvez você vai ser contestado. Talvez o seu maior defeito vai vir à tona. Isso dói, isso machuca. Mas é necessário. Paulo mantinha uma boa consciência diante de Deus em relação a essas coisas. Atos 23:1, quem abrir pode ler para mim. E 2 Coríntios 1:12, outro irmão pode ler também. Atos 23:1. Declarando lá, olha, eu ando diante do Senhor com a consciência limpa, com boa consciência diante de Deus. 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então a consciência dele era o quê? Com sabedoria e sinceridade vinda de Deus, pela graça de Deus, não com sabedoria humana.
Então ele tinha uma boa consciência diante de Deus com relação aos ensinos que ele estava trazendo aqui. O restinho ainda do verso diz: se agradasse ainda a homens, que é aquele que eu falei, isso demonstra que Paulo demonstra quanta estima humana ele renunciou para dedicar a Cristo. Lembra lá? Ele fala que ele lá, entre aqueles principais lá da lei lá, ele era muito zeloso. Então, com certeza, por isso ele tinha autoestima entre os grandões, né? Ele renunciou a tudo isso para poder se dedicar a Cristo. Ele renunciou 2 vezes, eu acho, né? Por ele ser judeu de Deus e pelo que tudo que ele aprendeu de quem ele aprendeu, né? Ele aprendeu de Gamaliel, mas ele não cita nenhum momento, né? Some da história, né? Ele simplesmente renuncia a tudo que ele aprendeu e fala que agora ele aprendeu de quem realmente veio, que veio de Jesus, né? Quando ele coloca isso aí, mais para frente, ele fala: de quem que eu recebi o Evangelho? Foi de Cristo. De Cristo. Então ele reivindicou toda a estima que ele podia ter entre a humanidade para dedicar-se a Cristo. Isso é difícil, né, irmãos? Isso é difícil, né? Você, às vezes, você é altamente reconhecido em alguma determinada área da sua vida e você ter que abrir mão para se dedicar ao Senhor é difícil, mexe com o orgulho da gente, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Senão a gente vira um crente mascarado. A gente vira um crente de 2 caras, um crente que tem 2 vidas. Paulo, ele abriu mão da vida antiga dele, apagou da história a vida antiga dele, não vivia mais daquele jeito. Agora ele se dedicava ao Senhor. Então, tá aí a resposta da pergunta, né? O que Deus espera de sua igreja, então, com isso que a gente viu no verso 10? Que seus mensageiros cuidem de maneira coerente do Evangelho. O meu teclado em casa está com um problema na bateria. Aí na hora que você vai digitar, ele come as letras. Tem um D ali, tá? Coerente, de maneira coerente do Evangelho. E sua motivação seja agradar a Deus com ensino sincero, sem partidarismo ou interesse pessoal, mesmo que tenha que renunciar à estima dos homens em favor da dedicação a Cristo. Isso que Deus espera da sua igreja. Está disposto a isso? Se você falar que sim, toma cuidado, hein? Responde para você isso aí. Porque se você falar que sim no meio da congregação, você vai ter que reagir assim. A gente vai cobrar. Cada irmão vai ter o direito de fazer isso. Então põe na sua mente. Você está disposto a cuidar de maneira coerente do Evangelho? Você está motivado pelo Senhor com ensino sincero? Você não tem partidarismo dentro da igreja? Ou você age agindo com seus próprios interesses? Não importa o que acontece, não importa o que acontecer, não importa nada. Se eu sou beneficiado, as criancinhas quando está falando, né? Pega o zíperzinho, fecha e joga a chave fora. É assim que você está agindo? Se você está agindo assim, a gente pode voltar lá no verso 9 e fala: anátema para aquele que coloca coisa acima do Evangelho. Sabe o que é anátema? Amaldiçoado seja você. E olha que Paulo falou com crentes aqui. Já pensou? Paulo chega para Joel: ô Joel, o Veiga não está andando bem com o Senhor. Você precisa exortar ele com relação a isso. Você precisa falar para ele parar com o pecado dele. Mas a Joelle, ela é beneficiada pelo Veiga. Quando eu vou trabalhar, a Cecília pode ficar na casa do Veiga. Não, então, tá tudo bem, Veiga. Né? Deixa quieto, cara. Né? Continua me beneficiando aqui, que a Bíblia fala para você, Joelle: anátema seja você, amaldiçoada seja você por isso. Imagina um crente escutar isso. Ou então, irmãos, a gente não está nem preocupado com isso. O meu orgulho, o meu ego, o meu interesse é tão superior ao meu Deus, que não importa se ele me amaldiçoar. Não importa isso. Não importa eu ficar bem na fita com o Veiga. Eu falei isso na primeira aula também, né? O que importa é eu ficar bem na fita, ser bem visto por ele e recolher as ricas bênçãos que vêm do Veiga, né? Irmãos, amaldiçoado seja você se você faz isso. E não sou eu que está dizendo, não. O apóstolo Paulo fala aí, verso 9. Pensa nisso. As bênçãos sinceras, as bênçãos verdadeiras vêm da mão do Senhor.
e Ele é o Senhor da sua vida. Ele quem tem que te governar. Se você abrir mão disso por um benefício pessoal, Ele vai te amaldiçoar. Ele vai retirar de você as bênçãos que Ele te daria de graça. Você vai deixar de experimentar das bênçãos do Senhor. Paulo, ele fala aqui que a conduta dele era pura e sincera, porque ele não ensinava isso. Ele ensinava que o Evangelho de Cristo é suficiente, mesmo que ele tivesse que cair em desonra diante dos homens. Cristo ainda assim era com ele, e ele era ricamente abençoado por isso. Homem nenhum pode dar as bênçãos que o Senhor pode dar através do seu Evangelho. Se você está procurando bênção de homens, irmãos, o Senhor de toda a glória e de toda a riqueza irá te amaldiçoar por isso. E sabe qual é o pior problema? Que quando Ele te amaldiçoa, e você faz parte da igreja, a sua maldição recai sobre mim também. Se Deus te amaldiçoa, Veiga, por uma conduta sua que não está de acordo com a palavra dEle, Ele me amaldiçoa junto, porque eu sou corpo junto com você. Se Felipe, se o Senhor te amaldiçoa por uma conduta anti-sincera com relação ao Evangelho, eu também sou amaldiçoado porque eu sou corpo com você. Se Benedito, eu sou corpo com você, eu participo das suas bênçãos e das suas maldições. Gabriel e Stephanie, somos corpos juntos. Se o Senhor amaldiçoar vocês dois, eu vou pegar um pedacinho também. Se Deus me amaldiçoar, irmãos, eu afeto todos vocês porque nós somos o mesmo corpo. E Paulo sabia disso. E nós sabemos disso? O pior é que sim. O pior é que sim. O único pior é que sim. Estamos carecas de saber disso. Agora vamos seguir, né? Senão não termina. O coach lá está tentando negar tudo isso. O coach lá está tentando negar tudo isso. Essa verdade ele ignora. É por isso que hoje nós temos igrejas vazias, porque as pessoas não querem viver a pureza do Evangelho, não querem pagar o preço de servir a Cristo, e quando ele é defrontado com as verdades bíblicas, não gosto mais do irmão, não gosto mais da Jéssica não, porque a Jéssica falou a verdade na minha cara, e mesmo que ela use a palavra de Deus, eu falo, olha, mas a palavra de Deus eu te divertir em amor, né? Mas eu falo, eu não quero ouvir, eu quero fazer do meu jeito, então eu vou para outra igreja. Aí chega na outra igreja, vem outro irmão, fala alguma coisa que eu não gostei, eu vou para outra, vou para outra, vou para outra. Porque, na verdade, o meu compromisso não é com a palavra, com o Evangelho. É querendo realmente o benefício pessoal e também ficar bem na vida. Irmãos, nosso compromisso é com a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Essa semana eu tive... Se eu não terminar... Essa semana eu tive... A gente está falando de seguir com a verdade, né? Não abrir mão disso. E a semana no serviço eu vi, mas tal cantora assim, ela é evangélica, né? E é uma pessoa que tipo, eu já peguei até ranço dela, porque todo mundo fala, ela é evangélica. Eu falei assim, posso falar a verdade? Pra mim ela é uma oportunista. Porque a primeira brecha que a Globo deu pra ela, ela já deixou de se declarar crente, cristã. Agora ela faz parte de um... Bloco de carnaval. Agora ela fala que ela é um outro tipo de música, um outro segmento. Então eu falei, mas pra mim ela é uma oportunista. Aí a pessoa falou assim, não, mas agora hoje em dia tem vários tipos de crente. Eu falei assim, não, mas a verdade de Deus é absoluta. Ela não muda. Exatamente, vários tipos de A gente agora a gente virou cachorro agora que tem várias raças, né? Aí eu falei assim, em casa tem 2 cachorros. Eu falei, não, mas a verdade de Deus é absoluta. Tem coisa que ele condena, tem coisa que ele não condena. Então, não é bem assim não. Essa pessoa pra mim ela é oportunista. Ela usou de todos os dons que ela tinha e a oportunidade que ela teve de ganhar mais dinheiro, de aparecer mais, ela optou por isso. Muito bem. Paulo ele fala, o meu evangelho Jesus revelou. Foi assim para você? Foi. Versículo 11 e 12. Quem está aberto aí em Gálatas 1, 11 e 12, pode ler para mim. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que me foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Muito bem. Paulo não disse quando lhe veio a revelação por parte de Jesus. Contudo, revelar seu filho em mim, que está lá no verso 16, que a gente vai chegar dele depois, pode indicar que ele estava relacionando a sua conversão na estrada de Damasco, lá que a gente viu em Atos. Que aí ele fala que Cristo se revelou a ele.
A gente entende então que isso pode ter acontecido ali. Não tem uma outra parte da vida de Paulo que a gente vê Jesus Cristo se revelando a ele diretamente, né? Cristo se revelou a ele diretamente, por isso que ele era chamado de apóstolo, né? Diretamente por Cristo ele foi revelado, e ali se deu a conversão dele. Então, quando ele fala que Jesus Cristo se revelou a ele possivelmente está falando desse encontro que ele teve com o Senhor. E aí o Evangelho foi revelado a ele ali naquele momento. E ele também fala, Deus me separou. Verso 13 até o verso 19, ele conta isso, fala que ele era aquele homem que era zeloso com as leis, ele era o mais zeloso entre eles, mas ele diz também que ele foi o quê? Que ele foi tirado desde o ventre da mãe dele, separado, tanto para a salvação, quanto para o trabalho que ele tinha. A expressão Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou, soa como em Isaías 49:1, que se refere ao servo messiânico. Abre lá para você ver como que ele fala do chamado dele. Isaías 49:1. Vou pedir ali também pedir para o Veiga, já abri em Jeremias 1:5. E a Jéssica Romanos 1:5 também. Isaías 49:1, pode ler. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Muito bem. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Muito bem. Chamada dos profetas, a mesma coisa que Paulo lembra ali, que ele era escolhido desde o nascimento, desde o ventre, desde a concepção. Não tinha como ele escapar disso. Paulo sabia que seu chamado, tanto para a salvação quanto para o apostolado, era imerecidos. Lê Romanos 1:5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para que a obediência por fé entre todos os gentios. Então ele fala que ele recebeu isso pela graça, pelo amor do nome. Então ele sabia que nada tinha nele ali que pudesse fazer que ele fosse merecedor da salvação que foi tão impactante como Paulo foi salvo, quanto do trabalho dele que foi tão grandioso. Ele se considerava alguém que não merecia nada disso. Isso mostra um outro lado do apóstolo Paulo, a gratidão que ele tinha com relação a isso. Porque se ele se coloca como imerecedor de tudo isso, ele entendia que essas coisas eram coisas grandiosas. E ele fala, poxa, eu não sou merecedor disso. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Então, o que Deus espera da sua igreja? Que seu chamado não seja negligenciado, independente de quem você já foi, atenda o chamado de Deus com toda humildade e gratidão. Atenda, irmãos, o chamado de Deus, não fique lutando, sirva ao Senhor. Deus espera isso de sua igreja, Deus espera isso de cada um de nós, né? Vários membros novos nós temos aqui, estamos agraciados pelo Senhor, sirva, vê onde você pode se encaixar, né? A membro mais nova, que não é membro ainda, a Stephanie, semana que vem, não sei como já vai ser membro, né? Está casada, né? Deve estar lá escorroendo todas as unhas, até do dedão, né? Esperando o dia chegar. Chegou aqui, Stephanie. O seu lugar não é na cadeira não, tá? O seu lugar é servir ao Senhor. Entendeu isso? Venha pronta. Venha pronta. Não negligencie o chamado. Irmãos, o casal ali tem tanta experiência. Já parou para conversar com o seu Benedito? Já parou? A minha sogra gostou muito da senhora. Acho que não teve algum evento que minha sogra veio aí. Falou, aquela senhorinha loira lá, que bênção. Eu falei, chegou agora. E é bênção desse jeito? A senhora sabia disso? Já serve, irmãos. Então não fique contente se você não serve. Não negligencie o seu chamado. Sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor. E aí ele fala que toda essa pregação dele, tudo isso, ele testifica diante de Deus. O que é testificar? É o confirmar. Verso 20 até o 24. Quem está aberto pode ler, por gentileza. Ora, acerca do que eu vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto.
Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Muito bem. As palavras de Paulo e suas ações eram de grande e profunda seriedade. Por isso ele podia com ousadia usar com apelo o trono de Deus para confirmar a verdade e a fidelidade de suas ações e palavras. Diante do Senhor ele podia confirmar aquilo. Diante de Deus, diante do trono de Deus, ele podia selar aquilo que ele ensinava. E a gente pode também ter esse privilégio, quanto igreja, de nossos ensinamentos, nossas ações serem seladas diante do trono de Deus, se nós andarmos sério com Ele, com relação à verdade do Evangelho que Ele nos propõe. Muito bem, chegamos aí no capítulo 2. Capítulo 2 eu quero gastar um pouquíssimo tempo ali, que a gente vai falar nele na próxima aula. Mas o capítulo 2, veremos Paulo dando mais detalhes sobre a questão da justificação pela lei, né? Estava entrando e sendo aceita por aquelas igrejas. A gente entende que não era o ensinamento correto, defendendo que essa era uma doutrina incorreta. A gente vai ver mais algumas coisas aqui sobre isso, e coisas fortes aqui no capítulo 2, com relação a essa postura de apóstolo Paulo, combater essa doutrina incorreta. E aí nós vemos alguns assuntos aí nesse capítulo 2. Primeiro, a viagem de Paulo para Jerusalém, verso 1 até o verso 5. Está lá que a gente vai ver depois. Só aí que eu falei que a gente podia gastar um semestre, nesses 5 versos aí. No capítulo 2 também fala das recomendações que Paulo recebeu a respeito dele pelos apóstolos. Então Paulo foi ter com os apóstolos aqui no capítulo 2. Né? E aí está os versos seguintes aí. Fala de uma repreensão a Pedro, do verso 1 até o verso 15. E também fala de não existe justificação pela lei, que ele vai começar a defender a justificação pela fé. Né? Tudo isso aí nesse capítulo 2. Muito bem. Paulo fala da sua viagem para Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2. Tá, quem está aberto aí, pode ler para a gente, por gentileza. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular os que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Muito bem. Essa viagem de Paulo a Jerusalém, ao que tudo indica, foi a viagem onde aconteceu o concílio de Jerusalém. Quando eu falo concílio de Jerusalém, os irmãos entendem o que é? Sim ou não? Sim? Sim? Quem consegue me dizer então o que é? Quem sabe? Acho que é isso aqui, de maneira rasa. Basicamente, Paulo é sabatinado lá, né? Também. Ele tem aí o seu ensinamento atestado pelos os apóstolos. Mas ele também trata algumas coisas de andamento da igreja. Esse é o concílio. De colocar no eixo o que ia ser ensinado da igreja e aquele ensino que podia entrar ou não. Ele faz esse concílio. O concílio tem a relação de você conciliar as coisas. Tinha um ensinamento aqui e um ensinamento diferente ali. O que era o correto? O correto é isso aqui. Ó. E ele faz isso junto com os apóstolos. Por isso que chama concílio de Jerusalém. Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente. Relatado em Atos 15. Então, se os irmãos querem entender um pouco mais sobre isso, leia Atos 15. É chave aí, tanto para a carta aqui de Gálatas, quanto para as outras cartas também. Atos 15 tem chaves importantes lá. E não foi a segunda viagem, porque nós falamos da primeira aqui, né? Entendo que foi a primeira. Ele já tinha feito outras, e a gente pode ver. A primeira com Barnabé, para a apresentação lá dos apóstolos. Está em Gálatas 1 e também está em Atos lá. Segunda viagem com Barnabé para aliviar uma necessidade da igreja. Quem falou da necessidade? Não sei se foi o Veiga, se foi o Almir. De levar, foi você, né? Então está ali, na necessidade da igreja de Jerusalém. Atos 11, está ali. E a terceira, a viagem do concílio, que nós entendemos que é esta daqui. Nós estamos falando aqui no capítulo 2. Nesta viagem, Paulo valida que a mesma mensagem que ele pregava era também a mensagem que os apóstolos pregavam. Lembra quem Paulo era.
Então ele foi ali junto com os apóstolos e eles viram que eles pregavam a mesma mensagem. Então o que mudava? O público. Enquanto os apóstolos de Jerusalém pregavam para os judeus, Paulo havia sido enviado para pregar para os gentios. O público mudou ali, mas a mensagem era a mesma do evangelho. E Paulo ele mostra um profundo respeito aos apóstolos. Vamos ler lá Gálatas 2, 8 e 9. Quem está aberto pode ler. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Ele fala aí que eles foram ter com os apóstolos, fala que ele foi ter, o ensino dele foi atestado, fala que pela graça eles iam trabalhar juntos, e fala que um ia para um lado e outros iam para o outro. Enquanto os apóstolos iam para os da circuncisão, que eram os judeus, Paulo então iria para os gentios. Mas olha as palavras que ele fala para os apóstolos, como ele trata os apóstolos nesses dois versos, né? Palavras de respeito, falam que eles eram colunas, que eles eram cheios de graça, que eles realmente eram homens de Deus. Paulo usa isso aí e mostra bastante respeito com aqueles homens. E o que Deus espera dessa igreja, então? Que seja bem entendido que aqueles que ministram em nossas vidas são dignos de respeito. As pessoas escolhidas por Deus para levarem a sua palavra são pessoas que merecem a nossa admiração. Paulo fala sobre isso diversas vezes em suas cartas. Ele tem exemplo de 1 Timóteo 5,17. Quem pode abrir para nós? 1 Timóteo 5,17. Quem achar pode ler. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então ele coloca então que aqueles homens eram dignos de respeito, né? Eram aqueles que se afadigam na palavra, dignos de respeito. E ele coloca isso relacionado aos apóstolos aqui, nesse sentido. Porém, uma das vertentes do ensinamento com relação ao Evangelho de Cristo é o amor. Não é? Concordam comigo? Cristo nos ensina a amar. Mas também nós vimos que a base do ensinamento sincero é a verdade do Evangelho. Nós vimos isso. Então, irmãos, o nosso amor, eu vou usar uma frase que não é minha, que é do pastor Rodrigo, do que a gente escutou lá, eu até falei para o Felipe na hora, vou usar essa frase aí no meu estudo. Né? Eu guardei a frase para usar no estudo. O amor ele tem limite. O amor tem limite. O mundo fala que não. O coach espiritual fala que não. Mas o amor tem limite. Sabe qual é o limite? A verdade do Evangelho. Eu amo até a verdade do Evangelho. Quando a minha demonstração de amor, entre aspas, não se encaixa com o que Deus manda no Evangelho, não é amor, é interesse pessoal. Então, meu amor vai até a verdade do Evangelho. Eu amo a Jéssica e quando ela comete um erro, quando ela comete uma falha, eu tenho que amar como? Repreendendo ela. Mas se eu repreendendo, eu amo. Se eu repreendo, aí sim eu amo. Se eu repreendo, aí sim eu amo. Tem um texto ali em 1 João, que diz que para aquele irmão que anda desordenadamente, com esse se quer o saudeis. Tem outro texto em João também, que fala para aquele servo que transmite mensagem errada, para isso você não abre a porta. Olha só.
Ah, então, mas se alguém vem aqui premeditadamente para ensinar coisa errada, mas é alguém que a gente ama, eu não tenho nem que abrir a porta de casa para ele. Ah, mas se o irmão caiu em desonra e não se arrepende, eu não posso nem saudá-lo. Quem diz é a Bíblia. Então qual que tem que ser minha ação com ele? Amar. Mas eu não posso abrir a porta, não posso saudar. Mas você pode corrigir. Mediante a verdade do Evangelho. Aí sim você demonstra amor. E Paulo ele vem aqui e coloca os discípulos numa posição de respeito assim enorme. Considerando aqueles homens. Porém, né? O fato de Paulo considerarem e ter muito respeito por aqueles apóstolos, isso não significa que as pessoas sejam infalíveis. Ou que tudo o que dizem deve ser seguido incondicionalmente. Não quer dizer isso. Por quê? Porque a linha, a régua, é o Evangelho. Né? Então, olha o que Paulo faz aqui. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Mas ele acabou de falar de Pedro ali, que Pedro era um homem que fazia parte da coluna, que mostrou todo o respeito para Pedro. E aí no verso 11 ele diz, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque ele era repreensível. E aí a gente para aqui. Para aqui, mês que vem a gente vai entender por que Paulo fez isso. Por que Paulo fez isso. Vai estudar o texto, né? Irmãos, Paulo amou demais Pedro aqui, viu? Paulo amou demais Pedro. Né? Próximo aula a gente vê o que aconteceu aqui com Pedro. Muito bem, irmão, Deus abençoe. Consegui terminar aí 2 minutos depois. Que Deus possa nos abençoar com a palavra dele.